Oi, Aline! Que legal, ó, chegou a hora. É a Qual a Aline? hora? É ela, a Aline? É a Aline que estava ansiosa pela live. A Aline Muito também passa por bom. processos de ansiedade. Ai, olha, hoje em dia quem não passa, né, gente? Todo mundo tem aí em algum grau essa bendita, né, ansiedade, né? É o mal do século mesmo, né? E a gente precisa aprender a entender, a perceber, né, para a gente saber usar os recursos corretos, né, os recursos que efetivamente podem ajudar a gente. Eu também, ela é familiar para mim, essa ansiedade. Eu falo que aqui é uma herança, né, que eu carrego de papai e de mamãe, porque os dois, né, têm, assim, muitas características ansiosas, e eu, como filha deles, não teria como ser diferente, né? Não tinha como eu não nascer ansiosa, não ser ansiosa. É a grande sacada é que eu aí descobri, né, formas aí de manejar e de conviver com essa ansiedade, né? Porque a gente sabe que para muitas pessoas é uma realidade que a gente vai ter que levar aí pelo resto da vida. Mas se você tiver os recursos corretos, né, você consegue ter uma vida de qualidade, você consegue ter uma vida né, saudável, relações saudáveis, apesar dela, né? O segredo é aprender a conviver com ela, viu, gente? Sim. E é Mas é isso que eu tenho totalmente aprendido possível. bastante com a Tamires. E daí, aqui na clínica, muitas mulheres também estão passando por isso. E daí eu convidei a Tamires para a gente fazer uma live sobre isso. Porque muitas estão vendo bastante diferença em mim. Eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout. Passei por muitas crises, fui parar no hospital várias vezes, mas com a ajuda de Deus, da Tamires, do meu neuro, agora eu posso falar que eu já estou pronta para ajudar outras pessoas a passarem por isso. Ai, ó, muito feliz, assim, né, com os movimentos, né, da Cíntia. Muito feliz de estar aqui, né, com esse convite que ela fez, podendo, né, contribuir aí com o meu saber, com a minha jornada, né, porque afinal não basta só ser psicóloga, né, a gente precisa também ter uma identificação muito, muito forte, né, com alguns temas, né, para que a gente se sinta, assim, alinhada a um propósito de servir a vida com isso, né? E eu tenho uma história pessoal, já vou me apresentar aqui, né? Acho que já temos 18 pessoas. Posso começar a me apresentar aqui? Pode. Então, né, primeiro agradecer esse convite, Cíntia. Estou, assim, honrada, né, de poder dividir um pouco dessa jornada. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Tamires Guerra, eu sou a filha da Silvânia, do Ailton, a filha do Ulisses também, porque eu tenho dois pais, tá bom? Eu sou a primeira filha, né, de duas irmãs. Sou casada com o Fábio Guerra e sou a mãe da Alice, de 3 anos e meio. Eu sou psicóloga desde 2011. Eu tenho uma jornada no RH e nesse momento eu estou a serviço da vida como psicóloga clínica, né, contribuindo aí com pessoas que têm situações de crise ansiosa, crises de pânico, burnout, os transtornos ansiosos de modo geral, né? Então eu atendo online e assim a grande alegria do online foi poder ter esse encontro, né, com pessoas de outros estados, né? Foram grandes oportunidades e eu sou muito feliz, né, por ter feito essa escolha. E por que eu comecei, né, me apresentando, contando aí para vocês as minhas origens, né? Porque é muito importante a gente saber de onde nós viemos, né? Quem são os nossos genitores, né? Porque a gente carrega muito deles na nossa história. Saber o nosso lugar na nossa família, no nosso sistema, né? Então, em que lugar que vocês estão, né? Eu contei do meu lugar no meu sistema familiar, do meu lugar na sociedade como profissional. E tudo isso é muito importante porque, assim,
assim como a maioria das pessoas que estão aqui, eu também sou mulher, né? Eu também tenho diversos papéis, eu também já me sobrecarreguei bastante na vida. E essa jornada, né, foi, assim, fundamental para eu descobrir, assim, meu propósito, minha missão e estar aqui hoje com vocês, né, compartilhando dos recursos que a gente tem para manejar essas situações, né? Então, gente, separei aqui uma série de tópicos, mas, assim, perguntem, né, fiquem à vontade. Aqui a ideia é um bate-papo mesmo, então a gente quer ouvir vocês, os questionamentos, para que a gente possa ir trabalhando de acordo com aquilo que vocês querem. Mas eu já vou dizendo que eu vou falar algumas coisas que é o que vocês precisam, não só o que vocês querem ouvir, tá? E então, vamos lá. Vou passar para você, Cíntia, e quando puder eu já vou para o primeiro tema aqui, né, que eu separei. Teve aí alguma outra pergunta para a gente iniciar? Posso começar aqui do jeito que eu pensei? Alguém quer começar com a pergunta? Pode então, começar, daí eu vou falando as perguntas. Legal. Então, assim, gente, a gente está num momento aí, né, em que nós temos todos os papéis juntos e misturados, né? Então, misturou trabalho com vida afetiva, né, com maternidade, né, paternidade, que eu vi que tem alguns homens aqui também. Então, assim, nós estamos, mais do que nunca, sobrecarregados com essa infinidade de papéis que a gente tem na vida. E, mais uma vez, a importância da gente entender o nosso lugar, né, nesse sistema da nossa família, no nosso sistema de trabalho, no nosso sistema sociedade, para que a gente entenda até onde a gente pode ir, para que a gente entenda os limites de até onde a gente pode ir nas nossas relações, né, de trabalho, relações dentro de casa, relações com os filhos. Né? Eu costumo falar que a pandemia, ela tornou aí as paredes da nossa casa espelhos, né? Elas se tornaram espelhos, porque nessa convivência, assim, tão íntima, tão profunda, a gente começa a ver o quão difícil né, se relacionar, né? Aquela ideia de que, assim, de longe todo mundo é perfeito, mas de perto todo mundo tem defeito. E aí, assim, a gente vê, né, muitos relatos de separação, né, crises de casal, né, crises aí nessa questão de administrar trabalho com homeschooling, né, e dar atenção para os filhos. E como que a gente faz? Eu até quero começar com um ponto, uma pergunta que fizeram aí, né, Cíntia? Como que a gente faz para ser bem-sucedido, para ter êxito com os filhos em casa, todos os dias? Né? Se a pessoa que fez essa pergunta estiver aí, né, e quiser me corrigir, porque assim, eu entendi essa pergunta da seguinte forma: êxito para cada pessoa pode significar uma coisa. Então, talvez, né, o que você tenha desejado nos perguntar com isso é assim: como que eu faço, né, para conseguir atender as necessidades dos meus filhos, né, as minhas necessidades? Como que eu faço para ter sucesso, né, êxito todos os dias nessa infinidade de papéis que eu tenho para fazer? E aí, né, tem algo que é muito importante. Olhar para as nossas necessidades, né, como mulheres, como mães, olhar para essas necessidades é o primeiro passo. Porque quando a gente olha e quando a gente acolhe essas necessidades, a gente fica muito mais disposto a acolher e abraçar as necessidades dos nossos filhos. Então, assim, como a gente... muitos, né, aqui querem gritar, sair correndo, porque às vezes não está dando conta, né, da infinidade de tarefas que tem para fazer, né? O primeiro passo é você olhar para dentro, né, olhar para você, né? Por que eu estou tão estressada, né? Por que eu estou gritando tanto? E é normal, né? A gente grita mesmo, porque quando a gente está sobrecarregado, o grito é uma expressão, né, de uma necessidade, de algo que a gente não está conseguindo olhar, que é essa questão do repouso, do descanso, do autocuidado. Como que a gente faz isso, né, com tantos papéis e em isolamento, né? Então, é muito desafiador ter êxito todos os dias, né? Nessa condição que a gente está, é bem desafiador realmente. Mas eu quero dizer para vocês, né, que é possível quando a gente começa a se acolher primeiro. Estão falando aqui, a gente grita o tempo todo. E eu quero que vocês comecem a olhar, né, para o grito como uma expressão de uma necessidade sua,
mulher, mãe, que está aí, né, muitas vezes sobrecarregada, sem ajuda, ou ainda que você conte com ajuda, a própria situação do isolamento social, ela intensifica as nossas ansiedades, né? Então, os nossos sentimentos ficam todos, assim, bagunçados, né? A gente tem até dificuldade, muitas vezes, de reconhecer o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, né? E, às vezes, se você já percebeu o que você precisa, que é o repouso, o descanso, como é que faz, né? Para descansar, né? Aí a gente já vai pensar nos recursos, né? O que eu posso colocar aqui como um recurso para aliviar essa carga. Mas assim, né, esse primeiro ponto aí seria mais para a gente introduzir essa questão da sobrecarga. E o nosso tema aqui hoje, olha lá, preciso o autoconhecimento, né, Tamires? Sim, com certeza. Autoconhecimento, gente, é a chave. Se a gente entender primeiro por que eu estou tão irritada, por que eu estou tão estressada, por que eu estou gritando tanto, a gente já começa um movimento, assim, grandioso. Olha só, estão falando aqui, Cíntia é mulher de fibra, guerreira por natureza. E aí, né, olha só, né, como que você é percebida aqui, né? E aí, gente, muitas mulheres, né, são percebidas assim, né, como guerreiras, né? E uma vez eu até ouvi, né, Cíntia, um comentário, eu não sou guerreira, eu sou sobrecarregada. Uma mulher, né, escreveu. Porque, assim, nós, mulheres, fomos criadas para servir, né? A gente foi ensinada a dizer sim para muitas questões, muitas situações na vida. Então, existe aí uma construção social no papel da mulher, que é essa dificuldade de dizer não, né? A gente tem essa dificuldade de colocar limites nas nossas relações, né? Então, é bem desafiador aprender, né? Desconstruir esse aprendizado que a gente teve, porque, assim, vejam que a dificuldade de colocar limites, né? Às vezes, dentro do nosso relacionamento, né, de casal, dentro do nosso trabalho, né? Isso intensifica, muitas vezes, algumas coisas, né? Alguns sofrimentos. Então, uma coisa muito importante, né? Para a gente aliviar essa sobrecarga, essa questão aí do aprender a dizer não, né? Colocar limites no trabalho, né? Nas relações, até onde eu posso ir, até onde é o meu papel fazer, até onde é a minha responsabilidade fazer, até onde é a responsabilidade do outro fazer. E aí, né, vai me interrompendo aí, porque eu falo bastante, né? Se deixar eu vou. O pra quê, né? Hoje eu aprendi o pra quê. O pra quê, né, é uma pergunta, assim, fundamental. Eu quero entrar, né, nesse ponto, aproveitando o gancho da Cíntia, por quê? Muitas vezes, por nós termos essa postura de salvadora, a gente quer ajudar a tudo e a todos, mesmo quando a gente não é solicitado, quando já viu, a gente já está lá no meio, querendo ajudar. Não, deixa, eu posso fazer, me dá aqui, né? A gente quase pega, né, para fazer pelo outro, se é que não pega. E essa postura, né, da salvadora é uma questão, né, de construção social, uma questão de dinâmica familiar também, né, da forma assim que as mulheres da nossa família foram, né, passando aí os aprendizados. E o que é importante a gente pensar aí sobre isso, gente? Eu falei para a Cíntia, uma ótima pergunta que a gente deve se fazer para a gente entender se realmente a gente precisa ou não se envolver em algum tema, é a pergunta para quê? Para que eu quero entrar nesse tema? Para que eu quero ajudar essa pessoa? Para que eu estou me cobrando de fazer isso com êxito todos os dias? Para que eu quero fazer com perfeição? Né? Para que eu quero estar sempre a serviço, né, da sociedade, das pessoas? E o para quê é uma pergunta assim, fundamental, porque o para que ele nos lembra a nossa motivação, o nosso propósito, o que está fazendo eu ter essa vontade, essa necessidade de contribuir tanto, de dar tanto, de não descansar, de trabalhar tanto, né? Então, façam essa pergunta, né? Toda vez que vocês forem solicitadas ou não forem solicitadas, mas surgir aquela vontade louca de contribuir, de fazer, né? Para quê? Para que eu quero fazer isso, né? Isso com certeza já vai dar uma boa ajuda aí a filtrar, né, a demanda que chega, para realmente vocês saberem se vocês devem ou não
entrar, né, no papel. Ó, a Linen está falando aqui que a parte mais difícil é reconhecer. A gente até sabe, mas a questão é colocar em prática tudo que está acontecendo. A gente observa muito aí, né, não só nas mulheres, mas assim, na população de modo geral, a questão aí da procrastinação, né, da autossabotagem, que né, esses movimentos da gente brigar com a realidade. A gente sabe o que tem que fazer para ficar bem, né? A gente sabe o que precisa fazer para cuidar do bem-estar de saúde, né, do estado de saúde e não tratar a doença. A gente sabe da importância aí, né, da psicoterapia, da atividade física, de comer, né, ter uma alimentação saudável, mas, né, entre saber e fazer há uma enorme lacuna, né? Então, gente, e aí, como que a gente resolve isso? A gente resolve isso fazendo o que precisa ser feito. A gente resolve isso parando de brigar com a realidade, parando de reclamar. Ai, mas né, a minha vida tá assim, né? Olha, eu não tenho ajuda, nossa, eu não tenho. Aí começa a se perguntar, o que eu tenho de recursos que eu já posso usar para me ajudar, né, nessa questão do bem-estar, né, para aliviar minha sobrecarga. Eu posso contar com a ajuda do marido? Então, inclui o marido nas tarefas. E aí tem uma coisa que às vezes a mulher tem dificuldade de confiar que o outro vai fazer tão bem quanto ela, né? Então ela pega, não, deixa que isso eu faço, porque assim, ninguém vai fazer tão bem quanto eu, né? E isso se aplica em outros contextos da vida, né? Trabalho, né? Então a gente tem dificuldade de delegar responsabilidades porque a gente acha que não vão fazer como eu, né? Então essa questão da confiança também é super importante. Tem alguém aqui falando, Rafael, tenho muito orgulho dessa mulher, mãe, irmã e filha, te amo, olha que declaração. Olha só, gente, vai convidando aí mais pessoas, vai mandando os aviãozinhos aí, né? Convidando mais pessoas no Instagram, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam ser alcançadas, né? Por essa mensagem. Então, gente, para parar de brigar com a realidade, de se auto-sabotar e de procrastinar, a grande questão é se coloque em movimento. Por quê? A vontade, ela vem com o movimento. Quando você começa a fazer alguma coisa, né, seja aí dentro da sua casa, com os recursos que você tem, você já coloca muitas coisas para trabalhar, né? Seja pedir uma ajuda clara e específica, seja, né, reservar aí um momento, né, para você estar sozinho, em estado de presença, seja no chuveiro, no banheiro, né, na hora do banho, que é o que dá, porque para quem tem filhos, é isso muitas vezes, né? A hora de você dedicar atenção e tempo a você é a hora do banho. Então, se é isso o recurso que você tem, é isso que você vai usar. Foca no que você tem. Nem tudo a gente precisa buscar fora. Tem muita coisa que a gente tem dentro da nossa casa, a gente só precisa estar atento, né? Então, a dica aqui só faz. Faz! Porque com o movimento vem a vontade. E aí começa, né, a ter aí os desdobramentos. A gente observa assim, muito nas mulheres a questão do sobrepeso, né, nesse momento de pandemia, essas ansiedades, né? A gente tem direcionado muitas vezes para a comida, né? Que é aquilo que dá a sensação imediata, né, de alívio, de prazer. E isso traz aí uma perda para a gente, né? Que a gente começa a ter um desconforto estético, né, com a nossa imagem, e vem aí toda, né, uma tensão. Então, assim, a gente precisa entender o que está levando a gente a comer tanto, né? Quais são os buracos que eu quero preencher, né? Eu costumo dizer que todo excesso, ele esconde uma falta. Então, quando a gente começa a canalizar para os vícios, seja comer, seja beber, né? Seja fumar, seja fazer o que for, né? De forma, assim, contínua, a gente precisa olhar, peraí, o que é que eu estou tentando compensar, né? Com esse vício? Então, muito importante, né, a gente ter esse olhar
né? E essa sensibilidade de sacar, opa, peraí, né? Aqui eu tô indo para um movimento destrutivo, né? Eu tô desgastando os meus relacionamentos por esse hábito, eu tô sabotando a minha saúde por conta desse hábito alimentar, né? Por essa procrastinação, por essa falta de botar o corpo em movimento. E aí teve até uma pergunta, né, Cíntia, sobre a questão da atividade física, né? Isso. Você quer falar um pouquinho, né, do que a gente pode fazer nesse momento em casa, né, de atividade física, que super ajuda na ansiedade? Para a ansiedade, a atividade física é 80%. Ajuda muito, muito a atividade física. Eu digo assim que cada um tem que achar aquilo que seja bom para você. Porque nem sempre o que é bom para mim é bom para outra pessoa. O que me ajudou muito foi o boxe. Porque no boxe eu libero, eu soco os problemas, eu libero endorfina. E assim, é muito importante, muito mesmo. Porque o boxe conseguiu diminuir muito a parte medicamentosa minha. Então, assim, a falta da atividade física, eu tinha que repor com remédio. Então, a atividade física é essencial nessa parte de ansiedade. É verdade, ela é fundamental, né? E assim, né, em casa, gente, é usar os recursos que tem. Então, assim, é pegar uma aula online, né? Sim. Gosta de dançar, né? Bota esse corpo em movimento, isso é atividade física. Né? Seu prédio tem escada, sobe e desce escada, né? Seu prédio tem escada e elevador, escolhe a escada, não o elevador. Usa o recurso que você tem, né? Então tem aula de pilates online, né? Tem aqueles play dance fit, né? O negócio é ter atividade assim, agitada, né? Que faça você gastar energia. Isso. Aeróbica, isso. Então, gente, tem muita coisa gratuita e online, né? Online, e sim, é fundamental a atividade física para essa sensação de bem-estar, né? A atividade física, ela libera vários neurotransmissores importantes, né? Serotonina, né? E outros que trazem essa sensação, assim, de bem-estar, de alegria, qualidade do sono. Quem aqui tem problema, né, com insônia e sentiu intensificar a experiência, né, da insônia agora na pandemia, né? A pandemia, exatamente. Depois da atividade física, né, vem aquela sensação, assim, né, de um soninho gostoso, né? E então, aí vem aquele, né, cansaço para você entrar no estado de repouso. Assim, um dos sintomas, né, de quem tem crises ansiosas, além, né, dessa questão de insônia, tem as compulsões, né, alimentares, tem essa questão, né, de você suar muito, né, e às vezes ter tontura, né, tremor, tensões musculares, né, dores de cabeça recorrente. Então, gente, entrando aqui nessa parte de sintomas, eu gostaria de fazer um convite para vocês, de vocês começarem a olhar para os sintomas como um mensageiro, né? Como uma carta que está chegando na sua casa, né? Na sua mente, seu corpo, seu templo, sua casa, né? Essa carta está chegando para você. E aí, o que eu quero perguntar? Você mata o carteiro ou você recebe a carta e abre a carta para ver o que tem dentro dessa carta de mensagem para você? O sintoma é isso, né? Essa é a grande sacada, né? Que a gente, se, né, tiver aí essa sabedoria, a gente vai poder reolhar, revisitar muitas dinâmicas na nossa vida. Nos nossos relacionamentos, né? Então, peraí, no trabalho. Nossa, eu tenho dor de cabeça todos os dias, por exemplo. Nossa, eu termino de trabalhar e eu tô toda tensionada, né? Essa parte aqui tá toda, né, dolorida. Região do pescoço, a coluna dói, eu já travei, né? E assim, o que esses sintomas querem comunicar para você? Que a gente observa, né, na prática. Fala de novo, Cíntia. É a forma do corpo mostrar para você que tem alguma coisa errada. É isso aí. É o seu corpo mandando a mensagem, te entregando a carta para dizer que alguma coisa não está funcional,
alguma coisa que você está fazendo, a forma que você está reagindo, a forma que você está se comportando não está adequada, né? Então, assim, não matem o carteiro. Abram a carta e leiam a carta, porque vocês podem descobrir muitas coisas relevantes, né? Coisas, assim, lindas até, né? E daí surge aí os movimentos que você efetivamente pode fazer. Então, enquanto a gente não entra em contato, né, com esse sintoma como uma mensagem, fica muito difícil a gente efetivamente tomar uma ação, sair da procrastinação, né, e partir para o movimento. Então, assim, eu gosto muito, né, da abordagem sistêmica, é a abordagem que eu trabalho, também a CCC, que é a cognitiva comportamental. Então, na visão sistêmica, a gente fala muito da postura, né, que a gente trabalha, né, no processo psicoterapêutico a nossa postura interna. E o que é isso, né? Tanto que o tema aqui, né, da live foi a sobrecarga feminina e a postura que nos adoece e nos leva ao fracasso. Deixa eu só voltar, depois eu volto, deixa eu só ver uma questão aqui. Ó, questão da insônia. Quando a gente deita, os pensamentos vêm a mil. O que fazer quando a ansiedade ataca e nada faz você voltar à realidade? Ótima pergunta. Obrigada pela contribuição. É isso aí, gente. Vai perguntando aí para a gente direcionar segundo as necessidades de vocês. Gente, realmente, numa situação de crise ansiosa, o pensamento, ele acelera, né? Então, você pensa, assim, em várias coisas. Você não precisa querer controlar, porque você não vai conseguir controlar, tá? O pensamento, ele vai passar e você, né, a sabedoria está em você acolher, né? Então, assim, quando a gente está numa crise ansiosa, como resposta fisiológica do organismo, a gente tem vários sintomas. Então, pensamento acelerado, começa a suar, tem pessoas que têm tontura, tem pessoas que começam... Exatamente, a questão cardíaca, né? Então começa a palpitar muito, né? São diversos. Tem gente que tem formigamento, tem gente que tem calor, né? Então, assim, pensamento acelerado tem uma técnica que é muito bacana. Antes da gente começar a técnica da respiração diafragmática, a gente precisa desacelerar esse pensamento, porque senão a gente não consegue nem respirar direito, né? Então, o primeiro passo é a técnica para a gente desacelerar, né, esse pensamento. E aí, até na minha página, eu gravei alguns vídeos ensinando a fazer, mas eu vou comentar aqui, depois vocês estão convidados a irem lá e assistirem com mais calma, porque eu faço junto com vocês, tá? Então, gente, tem uma técnica que a gente chama de grounding, que é ir desacelerando aí o pensamento através da escolha de objetos que você tem no ambiente mesmo. Então, por exemplo, né, tô lá numa crise, pego aqui na minha mesa, né, uma caneca. Então, começa a descrever a forma dessa caneca, a cor dessa caneca, todas as características que você conseguir descrever. Se tiver cheiro, comenta do cheiro. Por quê? Quando a gente está na crise, a atenção está totalmente voltada para o que está acontecendo no nosso corpo. E aí vem aquela coisa de você entrar em pânico porque você não está conseguindo controlar. E não é para controlar, é o seu corpo respondendo a uma demanda, né, que ele está entendendo como ameaça. Então, geralmente a gente foge ou a gente luta. E o corpo, ele se prepara para a gente enfrentar. E é por isso que vem essas reações todas, né? Então, escolhe um objeto e descreve. Olha, essa caneca ela é branca, ela tem uma árvore verde, ela é pesada, ela é de porcelana. Começa a descrever, ela tem letras coloridas. Tudo isso vai fazer você voltar a sua atenção para fora do seu corpo, né? E aí, automaticamente, você vai se acalmar. Tamires, fiz isso com um objeto, não deu certo. Escolhe outro objeto, né? Pega mais um. Então, uma garrafa, né? Essa é uma garrafa, ela é rosa, ela é comprida, ela é pesada, ela tem uma alça. Começa a descrever. Você vai ver que isso por si só, gente, testem aí, depois vocês contam pra gente. Isso por si só já faz você se acalmar assim, ó. Muito. Muito. Fez essa técnica, percebeu que deu uma aliviada? Vamos para outra técnica. Técnica de respiração diafragmática. Quando a gente está numa crise ansiosa, a gente não consegue respirar direito, né? Então venha, né, aquela sensação de que, meu Deus, eu vou morrer, né, de falta de ar, né? Eu vou ter um infarto aqui.
E assim, você não vai morrer, gente, de crise ansiosa. Então, uma outra técnica que você pode usar no momento de crise é puxa o ar pelo nariz, contando até 4 mentalmente, né? Segura o ar contando até 2, e aí você solta pela boca contando até 6. É o que a Cíntia falou aí, né? Que a gente chama essa técnica de... Quando eu vejo que eu vou explodir, eu escuto a vozinha dela. 1, 2, 3, 4, segura 2 e solta 6. É isso aí. Por quê? Né? É uma técnica que ajuda você mandar uma informação para o seu cérebro que está tudo bem, que você não precisa lutar, né? Que você pode se acalmar. Porque pensa só, né? Numa questão de luta, o seu corpo ele precisa estar assim, agitado para você poder, né, dar conta, né, da luta. Só que, assim, existem situações que a nossa mente cria como ameaças reais, porém nem todas as ameaças são reais, né? Então, na terapia cognitiva comportamental, a gente mapeia, né, junto com o cliente, quais são esses pensamentos que estão sendo gatilhos para você acreditar, né, que não, isso aqui é extremamente difícil para mim, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Por exemplo, apresentar um trabalho na faculdade, participar de uma reunião de trabalho, né? Tem gente que não consegue expressar, né, a opinião, porque começa a vir, né, aquela ansiedade, assim, e aí a pessoa trava, né? Então, essas técnicas, gente, não é para usar só em momentos de crise, mas é em momentos em que você se sente muito agitado e que você precisa se acalmar, que você precisa mandar essa mensagem para o seu corpo dizendo, ó, tá tudo bem, pode relaxar. Se você tiver uma pessoa para fazer esse manejo com você, é melhor ainda, porque às vezes sozinho a gente está tão agitado que é difícil fazer. Mas se você conseguir aprender aí, né, mentalizar essas duas técnicas, você já vai ser socorrido em muitas situações. Então, testem aí e comentem com a gente depois, tá? Se deu certo, eu tenho certeza que vai dar, mas é muito bom ouvir o feedback, né, das pessoas. Então, tem 2 vídeos lá na minha página, onde eu faço essa técnica junto com vocês. Sintam-se convidados. Bem, aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Respondeu, né, a dúvida. Vão perguntando aí, gente. A gente está aqui para responder o que vocês precisarem. Uma outra coisa, né, que eu falei, vamos segurar, né, depois eu volto. A questão, né, da postura, né? A nossa postura interna, gente, ela faz com frequência com que a gente se meta aí em algumas encrencas, em algumas coisas que a gente não foi chamado, mas a gente está ali a serviço, né, querendo salvar, né, querendo, meu Deus, né, se eu não faço algo por alguém, né, para ajudar alguém, eu me sinto assim egoísta, eu me sinto inútil, eu me sinto péssima, que é essa coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que é a postura da salvadora, né? E do salvador, porque eu sei que tem muito homem também que se sente assim, né, vocacionado a ajudar a tudo e a todos. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, assim, para vocês refletirem, sabe? Por que é que a gente se mete a querer ajudar outras pessoas, mesmo quando a nossa vida está ferrada, mesmo quando a gente está desnutrido, sem força, a gente, assim, está sem saber que recursos usar para resolver as nossas questões, os nossos problemas, mas ainda assim a gente está se cobrando de ajudar o amigo, né, o parente, né, várias pessoas, né? Por que a gente tem essa necessidade de ajudar tanto, né? Olha, tem uma pergunta aqui legal. Como conseguir gerar constância em um tempo de qualidade para nós? Com disciplina pessoal, entendendo que você é o seu principal compromisso, né? Entendendo que você é o seu principal bem. Afinal, se você não estiver bem, os seus filhos vão refletir isso, né? Através de comportamentos, de sintomas, sinais, né? Eu costumo dizer assim, como que a gente sabe? Essa constância quando eu cheguei no fundo do poço, digo assim, quando já não tinha mais o que fazer. Aí se torna natural essa constância, porque eu sei que se eu não tirar
o meu tempo do box 2 vezes por semana, isso vai me fazer falta e eu posso vir a ter outra crise de ansiedade. Eu sei que eu preciso de um tempo antes de eu chegar na clínica, um tempo de qualidade com a Duda, um tempo meu, porque senão, se eu chegar aqui naquela loucura de querer fazer tudo, eu vou voltar tudo a estaca zero. Então, eu só consegui essa constância usando as cartas que o carteiro me deu. Abriu todas, né? Abri todas as cartas. Não matou o carteiro. Não. Aceitou a mensagem que o sintoma, né? Ó, quais são, né, as cartas que vocês recebem, né? Insônia, formigamento, dores de cabeça recorrente, dores nas costas, dores nessa região, dor no pescoço. Vertigem, gente, acorda cansada. Vertigem, exatamente. E aí, até puxando também, né, gente, para o burnout, muitas pessoas ainda não conhecem, né? Não é um diagnóstico que tem lá ainda no DSM, mas a gente tem aí, né, pela prática clínica, um conjunto, né, de sintomas que a gente entende que são, né, característicos desse transtorno, que gente, o burnout, ele é um estado de esgotamento físico e mental. E é extremamente relevante a gente falar de burnout agora, porque com essa pandemia, né, com esse isolamento, com essa sobrecarga, e aqui a gente puxou para as mulheres, mas a gente sabe que tem muito homem também, gente, está todo mundo sobrecarregado no limite. Então, o burnout, ele é um estado emocional de esgotamento físico e mental. Então, é quando uma pessoa, ela precisou funcionar por muito tempo, por muitas horas, por muitos dias, por muitos meses, nesse estado, assim, de rotinas estressantes, rotinas difíceis. E aí, né, lembrar que o nosso corpo, todos os dias, ele libera hormônios, né, do estresse. Então, cortisol, adrenalina. Então, a gente precisa ter meios de repor esse estresse que a gente vai descarregando ao longo do dia. Como que a gente repõe? Com a atividade física, que gera aí serotonina, sensação de prazer, de bem-estar, com alimentação adequada, fazendo psicoterapia, entendendo quais são as dinâmicas que estão por trás dessa minha necessidade de querer salvar todo mundo, por exemplo, antes de salvar a mim mesma. Né? Então, assim, respondendo lá a pergunta da constância, como que eu faço para ter constância? Eu preciso entender que eu sou o meu principal compromisso, porque se eu adoecer, se eu esgotar, se eu entrar em esgotamento e estafa, é eu que vou sentir o peso, né, desse desgaste, eu, minha mente, meu corpo, né? E assim, os seus familiares, né, o seu entorno, a sua comunidade vai sofrer junto, porque vai precisar, né, cuidar, apoiar aí, né? Só, gente, que vocês precisam ter, e eu até entendo que é uma construção, a gente ter esse compromisso, né, esse amor com a gente, esse cuidado, essa ideia de cuidar bem, né, do filho, né, da filha da nossa mãe, do nosso pai. Afinal, assim, a melhor homenagem que a gente pode fazer para os nossos pais é fazer a nossa vida valer a pena, é a gente ser feliz, é a gente ser saudável, né? Olha que bonito. Alguém disse aqui, a Amorim, Camila, eu sou o meu principal compromisso. É isso. A Camila tá quando você mesmo. tem... A Camila usou a quarentena, os lockdown, tudo, focou na alimentação, tá focada, perdeu bastante peso. Agora é só ela voltar para atividade física, né, Cami? É isso aí. Fazer a vida valer a pena, né? Medicina chinesa. Tá falando aqui, é isso. Faça a sua vida valer a pena. É o Caetano, né? Oi, Caetano! Então, gente, fazer a vida valer a pena é a melhor homenagem que a gente pode fazer a quem nos deu a vida, né? Mas se a gente nem estiver pensando, né, nos nossos pais, em homenagear os nossos pais, fazer a nossa vida valer a pena, gente, é a gente, assim, se apropriar de que nós somos o nosso principal bem. E se a gente não estiver bem, os nossos filhos não vão estar bem. E os nossos filhos, muitas vezes, serão mensageiros para nós, serão carteiros. Eles vão entregar uma mensagem de que você não está bem.
Olha, a Nani entrou, né? A Nani é uma incentivadora, né? Bora mandar um aviãozinho para todo mundo, né? Convidar aí. Vamos chegando, né? Que tá muito bom aqui contribuir com vocês. É isso aí, muito obrigada. Então, gente, é isso. Seja você o seu principal compromisso. E assim, hoje a gente, né, vê que perdeu um pouco do tabu, né, de falar desses problemas, né, questões de saúde mental. A gente já tinha, assim, um histórico muito grande, né, um dado estatístico muito alarmante em relação à ansiedade pela OMS. E agora a gente tem esse número muito mais intensificado, né? E as perspectivas é que intensifique ainda mais. Então a gente precisa usar os recursos para a gente amenizar esse sofrimento, que é mundial, mas o Brasil, ele é um dos primeiros países, né, que tem mais pessoas adoecidas, né, com alguma questão de crise ansiosa, crise de pânico, burnout, né? Então, assim, até voltando, né, para o burnout que a gente estava falando, né, do estado de esgotamento físico e mental, quantas mulheres não estão sofrendo com isso e nem sabem do que se trata, nem sabem o que fazer, né? Então, assim, o psicólogo é o profissional que pode te ajudar nesse diagnóstico, assim como um psiquiatra. Porém, né, o psiquiatra ele vai ter uma atuação mais medicamentosa, né? O psicólogo vai te ajudar a entender quais são os pensamentos, as crenças que atuam por trás, para que você tenha, né, os comportamentos de trabalhar muito, né, de se envolver muito, de se sobrecarregar, de assumir papéis, de por que você tem dificuldade de dizer não, né? Por que você tem dificuldade de colocar limite para as pessoas? Olha lá, toda a equipe Fisiovida me ajudou no meu processo. Olha lá, muita gratidão a todos. Agora são essenciais nos meus dias. É isso aí. E a gente observa, né? Eu como psicólogo, eu observo o seguinte, não é só a psicoterapia, gente. É um conjunto de fatores. Então, muitas vezes, é a medicação que você vai precisar usar também, porque senão você não consegue nem entrar, mergulhar profundamente no processo terapêutico, porque a ansiedade vai ficar alta. Né? Fazer terapia, gente, é para quem tem coragem, é para quem tem coragem de olhar profundamente para as suas questões e dizer, eu estou no meu limite, eu não quero mais viver esse padrão de funcionamento, eu não quero mais ter relacionamentos, né, tóxicos, enfim. Então, terapia, atividade física, alimentação, afinal, a gente é o que a gente come, né? Então, muitas vezes a gente, assim, quer também o fast food, né, o drive-thru, aquilo que é rápido para produzir uma saciedade rápida, mas isso tem um efeito na nossa vida, né? Então, quais são os efeitos, né, da gente ter essa saciedade rápido? A vida, ela não é assim, gente, drive-thru, delivery, né? Embora todo o nosso tempo, a nossa sociedade está configurada para esses resultados rápidos, isso tem um efeito até nas questões de adoecimento, né? A gente anda muito acelerado. Então, isso impacta, inclusive, no desenvolvimento, né, dessas questões de ansiedade. Olá, Carol. Eu sou determinado, força, vencer e muita fé não me deixam cair. E eu agradeço a Cíntia pelas coisas que ela já me proporcionou. Obrigada por tudo. Olha aí, mulher. Carol. Um beijão. E aí, gente, é muito bonito, né? Quando a gente encontra pessoas, né, que já passaram pela jornada, né, e que conseguiram superar ou que estão superando, porque é possível sim, tá? Se vocês sofrem com isso, né, e eu tenho certeza, né, que aqui muitas pessoas estão passando por situações de crise, é possível ter uma vida melhor, né? Mas vocês precisam fazer o movimento de buscar a ajuda necessária, e isso depende de cada um. Então, né, até pegando isso, né, eu quero colocar aqui essa coisa que a gente tem, essa necessidade que a gente tem de querer salvar tudo e a todos, né? Às vezes a gente quer salvar o marido, a gente quer salvar o filho, a gente quer salvar a mãe, quer salvar o pai, quer salvar o vizinho. Mas o movimento, primeiro, que a gente não salva ninguém, né? A gente tem um compromisso primeiro com a gente. Estando bem, a gente acaba assim, repercutindo os efeitos nas pessoas, né, que estão ao nosso redor. As pessoas que estão convivendo com a gente sentem os efeitos e os benefícios da gente estar bem, né?
Então, assim, eu vejo muitas mulheres falando, nossa, meu filho, né, tá muito ansioso, meu filho tá demandando muito, tá pedindo muita atenção. O que seu filho tá te pedindo, tá te comunicando, né, com esses comportamentos? Que mensagens que seus filhos querem te entregar, né? E as crianças, elas são um espelho muitas vezes, né? Elas espelham, assim, elas jogam uma luz lá naquela dor, né, naquela sua dor de infância, né, naquela sua situação mal elaborada, mal resolvida. E aí, eles são mensageiros para a gente despertar, para olhar para essas questões, porque elas atuam. Mesmo tendo acontecido lá atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, é no aqui, no agora, no momento presente que essas dores atuam. Né? Então, assim, a gente precisa, né, olhar para tudo isso. Ó, quem aqui, né, quero falar também da postura, né, do ajudante, né? Muitas vezes a gente quer ajudar, mesmo estando com a vida, né, totalmente bagunçada, totalmente comprometida, mas você está lá com aquela necessidade, eu preciso contribuir com as pessoas, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso fazer, né, algo pelas pessoas. Quem aqui, né, já sentiu, né, essa necessidade imensa de ajudar, né, todo mundo? E na postura, né, de ter ajudado, acabou se prejudicando, né, nessa ajuda. Ou a relação ficou comprometida depois, ou a pessoa não reconheceu como você queria, né, enfim. Eu quero falar para vocês que a boa postura, né, para que a gente não adoeça, não se sobrecarregue, não fracasse, é a gente entender qual é o nosso lugar, qual que é o nosso papel. Entender que a gente representa, em cada contexto que a gente vive, a gente tem uma responsabilidade, uma missão. Então, por exemplo, lá... É a Duda? É a Duda. Ai, Duda! Oi, Que linda! Que legal, seja bem-vinda. Quero falar, então, dos papéis, que cada um precisa entender qual é o seu papel dentro da sua família, né? Então, como esposa, como mãe, como profissional. Sobretudo nesse momento que esses papéis estão todos juntos e misturados, a gente precisa ter muita clareza de qual é o meu papel e até onde eu posso ir. Para a gente começar a colocar limites e começar a delegar responsabilidades que não são minhas de executar, né? E confiar ao outro aquilo que ele tem competência para fazer, né? Então, gente, no trabalho, quem aqui tem dificuldades, né, de pedir ajuda, né, de dizer, olha, faça, né, essa atribuição porque você tem competência para fazer. Às vezes a gente segura, né, o osso e não larga, porque a gente só confia que a gente é capaz de entregar. E aí a gente se sobrecarrega, a gente pega tudo, centraliza tudo. E eu quero, né, convidar vocês a fazerem esse olhar, né, dentro da casa de vocês. Quais são as dinâmicas que vocês precisam revisitar em relação a compartilhamento de tarefas, em relação ao que cabe a você fazer, o que cabe ao seu marido, né? O que cabe à sua esposa fazer, o que cabe a você. Porque a qualidade, gente, ela se reestabelece quando cada um está no seu lugar. Quando cada um faz a sua parte, o sistema ele flui. Mas quando um não está fazendo a sua parte, todo o sistema se sobrecarrega. Esse é um princípio muito simples e muito profundo, e que eu sei que impacta a dinâmica de muitas famílias. Então, olha aí dentro, né, da casa de vocês, quais são as dinâmicas que vocês têm oportunidade hoje de olhar e entender, olha, isso aqui sou eu que tenho que fazer, isso aqui é meu filho, né, isso aqui é o meu marido, para que você não assuma todas as atribuições, né? Por exemplo, ter que limpar a casa, fazer a manutenção da casa, fazer a comida, acompanhar os filhos no homeschooling, entregar as tarefas que você tem do trabalho, né? Porque se você não entender qual é o seu papel dentro aí da sua casa, você vai pegar para fazer mais do que você pode. E às vezes você vai pegar para fazer com aquela crença de que não, mas isso aqui sou eu mesmo. Eu que tenho que fazer. Aí minha pergunta é, será que é você mesmo? Será que todo esse peso, toda essa carga que você carrega, toda essa tensão no pescoço, nessa região, nas costas, será que todo esse peso é só das suas responsabilidades, do seu papel, daquilo que é sua responsabilidade fazer? Porque na prática o que a gente observa é muitas mulheres querendo assumir grande parte daquilo que não é papel delas fazer.
E às vezes não é porque elas querem, às vezes é porque é a única opção que elas têm. Então, assim, se essa é a única opção que você tem, peça ajuda, né? Conte, eu usei alguns recursos aqui no ano passado, né? Porque senão eu ia enlouquecer. Então, assim, né, no início da pandemia, né, perdemos contato com todo mundo, ficou eu e minha filha, meu marido continuou indo para o escritório e eu tinha a minha filha, o meu trabalho, a casa, eu surtei. Aí eu comecei a tomar fazer alguns movimentos, né, entender que eu precisava de ajuda. Então, pedi a ajuda, né, da minha mãe veio ficar comigo. Depois a minha mãe não aguentou, porque ela tinha o trabalho dela, a casa dela e a filha dela. Aí eu falei, mãe, não é justo, deixa eu arrumar outra estratégia. Contratamos uma pessoa aqui para ajudar a gente, porque eu tenho uma filha de 3 anos, e quem tem filho pequeno sabe que demanda muito, né? E a gente fica nessa cobrança interna, meu Deus, eu preciso dar atenção, meu Deus, eu preciso fazer, meu Deus, eu preciso entregar. E para quem é perfeccionista, né, quer entregar com a mesma qualidade. Mas eu vou te dizer, para você que é perfeccionista, assim como eu, feito é melhor do que perfeito. Então, só faz do jeito que dá, com os recursos que você tem, né? Você pode errar, tá tudo bem errar. E se você não souber como consertar o seu erro, você pede ajuda aos universitários, mas faz, né? Não fica parado. Porque se você ficar parado, você vai mesmo, né, adoecer. A Nani está fazendo um comentário aqui, que ela mudou totalmente os hábitos e a convivência com algumas relações tóxicas, e isso fez muito efeito. Faço questão de incentivar a divulgação do tema, porque muitas pessoas ainda estão vivendo isso. Sim, com certeza. E, né, nós não sabemos quando tudo isso vai acabar, então a gente precisa repensar as dinâmicas dentro da nossa casa para que a gente não adoeça e não fracasse. Porque, gente, o que vai acabar acontecendo com muitas famílias algumas mulheres não vão dar conta e vão perder os seus empregos porque esgotaram todos os recursos. E no burnout isso acontece, gente. A sensação, ela é, assim, de cansaço total, né? Para fazer tarefas simples, você precisa de um investimento gigantesco de energia. Você não consegue se concentrar, você não consegue dar atenção, né? Então, a parte cognitiva fica comprometida, né? Você não tem motivação, você começa a se sentir inútil, incompetente, porque você não dá conta. Só que isso não é sobre você, né? Isso não é só sobre você, porque tem uma coisa aqui que é sobre você, que é a sua postura, né? Que é um pouco do que a gente já falou aqui, do que a gente pode trabalhar nessa postura interna para a gente não adoecer e fracassar. Mas tem coisas que é uma construção social e que a gente sabe que não depende só da gente. Mas a gente vai focar naquilo que a gente pode fazer nesse momento e que a gente tem controle, que é cuidar do nosso bem-estar. E tem uma outra coisa que se a gente não fortalecer essa imunidade, né, tanto do corpo, quanto da mente, quanto da alma, a gente vai estar mais vulnerável ao coronavírus e tantas outras coisas. Porque no burnout, inclusive, a imunidade da pessoa cai e ela fica muito mais suscetível a pegar outras questões, né? Desenvolver problemas cardiovasculares, né? E várias outras coisas, né? A obesidade, muitas pessoas acabam indo aí, né, para essa questão de comer, né? Porque precisa encontrar um alívio para esse sofrimento que é emocional, né? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, gente, né? Mas a gente precisa fazer. Olha só, a Ana tá falando, falo sempre pra Cíntia, carregue só os seus fardos, os dos outros não são seus, ela está conseguindo, é isso. E eu vou falar uma frase simples e profunda para vocês. Quer saber se você está na postura correta, se você está no seu papel, no seu lugar? Faça o seguinte movimento, né? Sinta no seu corpo como é estar, por exemplo, no seu trabalho, fazendo o que você faz lá. É pesado? Você sente o seu corpo todo tensionado, né? Ou não? É leve. Por quê? Se for pesado, pode mudar a sua postura. Porque o que nos pertence, gente, aquilo que é nosso, é leve, não é pesado. Aquilo que é nosso, aquilo que faz parte, né, da minha competência, da minha habilidade, do meu papel, da minha responsabilidade, é leve, flui. Né? É como eu recebi um feedback, né, outro dia,
nossa, Tamires, né, eu consegui ter essa postura de colocar limite, né, numa situação que para mim era dificílima fazer, e eu nem percebi que eu fiz isso, e depois me elogiaram, nossa, não acredito, você tá fazendo isso, mas aí foi tão leve para mim, foi tão natural fazer, por quê? Aquilo que nos pertence é leve. Se a sua vida tá pesada, tá sobrecarregada, é porque você tá carregando mais peso, mais responsabilidades, né? Do que vocês podem carregar, do que vocês precisam carregar. Você com certeza está fora do seu papel, fora do seu lugar. Você está fazendo mais do que você pode, né? E assim, eu entendo o contexto, o momento. Muitos de nós precisamos, por um tempo, fazer mais do que a gente dá conta de fazer. Mas isso precisa ser temporário, porque se for contínuo, você vai adoecer. E qual que é o movimento, então, e a postura que nos leva ao adoecimento ou ao fracasso? Essa postura de querer fazer mais, né? De querer entregar mais, de fazer pelo outro, né? Então, gente, olha que bonita aqui, né? A Maria Cristina disse, vamos aproveitar os recursos oferecidos pela Tamires e seguir em frente. A vida, né, ela começa todos os dias. É isso. Então, é assim, é daqui para frente, tá, gente? É daqui para frente. Não fica olhando para trás, não, porque a vida é a gente olhar para o próximo passo, né? Então, até aqui, a postura foi essa. E se você não adoeceu ainda, né? Ou se você não perdeu o seu emprego, ou se você não perdeu o seu casamento, ainda dá tempo, sabe? Ou não, Tamires, perdi meu emprego, separei, né? Meus relacionamentos estão todos comprometidos, começa de novo. A vida é uma oportunidade todos os dias e só depende da gente, né? E é um movimento que é seu, é de cada um. A gente não pode, né, ficar falando, nossa, você precisa de terapia, nossa, você precisa de atividade física. Não, a pessoa tem que vir, né? Então não dá para chamar. A gente faz um trabalho, né, de conscientização, de psicoeducação, né? Na minha página eu faço muito isso, mas eu tenho total clareza que o meu papel é até aqui, o resto depende do outro. E por isso que eu parabenizo, né, meus clientes, meus pacientes que evoluem, porque assim, o movimento é deles, eu sou só uma facilitadora na jornada, né? Mas assim, vocês não estão sozinhos. Burnout, ansiedade, crise de pânico, para quem vive essas realidades, é totalmente possível você voltar a ter qualidade de vida, qualidade nos seus relacionamentos, usando os recursos, né? Então, fazendo terapia, fazendo atividade física, mudando seus hábitos alimentares, né? Alimentação, mudando a qualidade dos seus pensamentos, das suas crenças, e isso você não consegue fazer sozinho, então busque ajuda, né? Esse é o nível que eu posso ir até aqui, e eu agradeço, né? Porque o nosso horário já está chegando, Cíntia. Meu Deus! Olha, já vai dar o nosso horário. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Nós temos alguns minutinhos aqui. Perguntem aí, né? Fiquem à vontade. Muito obrigada aí pela participação, né? Quem interagiu, quem incentivou. É um trabalho coletivo, né? Isso que a gente está vivendo agora. E eu falo para a Cíntia, né? A gente pode, né, servir e contribuir até um nível, né? Porque no outro a gente depende da pessoa. Então, façam um movimento, né? Usem os recursos que vocês têm, né, dentro de casa. Não deixem de fazer atividades, né, físicas. Mudem a alimentação, fortaleçam essa imunidade para que a gente passe por essa fase mais fortalecido, né? E é um momento tenebroso, mas assim, eu tenho esperança, né, nessa força coletiva. Então, gente, vamos juntos, né? Vamos cuidar de nós. Nós somos o nosso principal bem. E se a gente estiver bem, todo o resto vai ser impactado por isso. Nosso trabalho, nosso sistema familiar, os nossos amigos, né? Então, é isso. Ó, estão falando aqui, né? Estão agradecendo. Amei as dicas, vou colocar em prática. Boa prática, gente, é isso aí. Passou rápido, tem que fazer mais lives, bora fazer. Vamos. Pode chamar, viu? Vamos fazer Gratidão. Mais. Ai, sim, já falei tanto, mas assim, é isso. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço muito, muito, muito
Que assim como você está me ajudando, nossa, me ajudou muito até eu chegar aqui. Nossa, agradeço muito a Deus por hoje eu poder estar ajudando outras pessoas, pela tua vida. Agradeço mesmo. E vamos marcar mais lives, porque como Bora! você viu, todo mundo gostou. É verdade. Podem sugerir outros temas que a gente faz, Isso! né, Cíntia? Surgiram os temas que a gente vai um ajudando o outro nesse tempo de pandemia. É isso aí. Ó, e aqui, né, 1 hora com vocês e eu tô leve, né? Não tá pesado, porque eu tô no meu papel, eu tô no meu lugar. Então, voltem pro lugar de vocês também, né? Façam aquela pergunta, pra quê? E tem uma outra frase que ajuda muito a vocês voltarem aí pro papel que lhes cabe, que é assim, ó. Eu sou só a psicóloga, eu sou só a fisioterapeuta, eu sou só... Coloca a tua profissão, porque às vezes a gente quer fazer no trabalho mais do que a gente pode, né? E isso tira a nossa força, né? É só no nosso lugar, no nosso papel, que a gente tem a força e a potência para fazer os movimentos. Quando a gente quer fazer o papel do outro, a gente se sobrecarrega e a gente perde força, tá? Então, muito obrigada aí pelas indicações e, né, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa, Se cuidem guardadinhos, todos, e cuidem gente. de vocês. Fiquem em casa, use máscara. É isso aí. Cíntia, muito obrigada. Vamos salvar, né? Senão essa live cai. E aí a gente disponibiliza depois. E daí depois a gente vê com as meninas um novo tema e a gente conversa. Isso mesmo. Vai ficar gravado sim. Salva aí, Cíntia. Tá bom. Vai ficar lá no IGTV da página, tá bom? Da Vida Físio. Beijo. Beijo. Como que eu faço agora? Aí, Cíntia, pode ir lá, lá em cima. Acho que lá em cima, quando você clica no ao vivo, dá para encerrar. Ai, meu Deus, não sei. É isso mesmo, a Aline está falando, ó. Isso. Não, elas só pediram... Não. Deixa eu ver aqui, tá? É porque eu quero salvar. Peraí. Você clicou lá em cima no ao vivo? Aí aparece o tempo. Eu vou concluir, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não consigo não, porque foi você que iniciou. Clica no X, clica no Xzinho, aí vai pedir para salvar. Aí você salva depois do X. Então tá. Olha lá, tem que encerrar o ao vivo. Algo assim, Cíntia. Vou ver aqui. Eu acho que é no Xzinho mesmo. Ai.